No Brasil, segundo dados do INSS, são registrados por ano quase 750 mil casos de acidentes de trabalho. Este número não conta nem os servidores públicos, nem os trabalhadores sem carteira assinada. Para falar sobre este dado alarmante, nós convidamos a médica do trabalho, Edna Maria Niero. Edna, muito bem-vinda ao nosso programa. Na realidade, esse número, então, é bem maior, né? Isso, bom dia. Todos nós, Pedro, temos direito a um trabalho seguro, digno e saudável. Então, qualquer número em relação a acidente de trabalho é excessivo. E esses números são excessivos. E você já lembrou, ele diz respeito a apenas 1/3 da população economicamente ativa no Brasil, que são os trabalhadores do regime CLT, com carteira assinada. Ficam de fora os servidores públicos, o imenso exército de trabalhadores da economia informal. Então, nós que trabalhamos na área de saúde do trabalhador, não conhecemos do que os trabalhadores adoecem e morrem no nosso país. Quais as principais ocorrências de acidente de trabalho hoje conhecidas? Isso, conhecidas, né? Dados do Ministério da Previdência são acidentes de trabalho graves, né? Que são ferimentos, traumatismos, queimaduras, corrosões, mutilações, quedas de altura que causam óbito ou levam a sequelas importantes, intoxicações por produtos químicos, por agrotóxicos, enfim, ficam mais nessa seara. Mas nós temos uma gama imensa que atingem todos os setores produtivos e todas as partes do corpo externa e interna podem ser atingidas em função de nosso trabalho. Mas eu repito, todos temos direito a um trabalho seguro. Por isso, quando nós saímos de casa de manhã, cedinho, para trabalhar, nós temos o direito de voltar para casa do mesmo jeito que nós saímos e não adoecer e muito menos morrer em função daquilo que a gente faz para viver, em função daquilo que nos garante a subsistência e dá sentido a nossa existência, porque o trabalho é fundamental na vida das pessoas. E de quem é a responsabilidade pelos acidentes? De todos nós. Eu costumo dizer que enquanto nós não tivermos no nosso país uma cultura de saúde do trabalhador, nós vamos continuar noticiando o que toda semana a gente ouve, acidentes graves e fatais pela imprensa. Em geral, a gente fica sabendo através de vocês. Mas essa cultura significa começar na escola. Se a gente não trabalhar os nossos futuros trabalhadores, questões do mundo do trabalho na escola, já no ensino fundamental, nós vamos sempre correr atrás do prejuízo. Mas, enfim, hoje o nosso quadro depende de um grupo de técnicos da área de saúde do trabalhador, não só médicos. Por isso que a saúde do trabalhador ela é multiprofissional. Nós temos engenheiros, técnicos de segurança, psicólogos, toxicologistas, assistentes sociais, enfim, uma gama imensa que compõe este campo do saber. Cada um contribuindo com seu olhar, com o seu saber técnico, em prol de um objetivo comum, que é entender esta relação entre o trabalho, o que nós fazemos, e o processo saúde-doença. Há uma necessidade de comprometimento tanto da empresa quanto do trabalhador. Claro, não adianta ser pro forma. Os órgãos fiscalizatórios, quando eles cobram os programas de gestão das empresas, eles estão lá, em geral, numa gaveta, nunca são implementados. O que a gente costuma dizer são os ponto doc, né? Você copia, cola e está lá à disposição. Não, olha, está aqui. Mas, de fato, as recomendações foram implementadas, os acidentes de trabalho são investigados. Por que eles são tão importantes de serem investigados? Porque quando você conhece a causa, você pode eliminar o problema e impedir que aconteça outro. Esta é a grande questão. Então, os números, claro, a gente é um ponto de partida. Quando o INSS diz que indústria e serviços são os puxadores de acidentes de trabalho no Brasil, nós temos que prestar atenção nisso e concentrar os nossos esforços e objetivos para esses segmentos. E a falta do uso de equipamentos de segurança? Isso, sempre me perguntam isso faz parte. Então, na execução de um trabalho, nós temos vários elementos envolvidos. Os dispositivos de segurança é um deles, mas o instrumento de trabalho é o principal. E desde o mais simples, se eu estou me referindo ao trabalho na agricultura, eu posso estar falando de uma foice, de uma enxada, de uma máquina mais pesada. No caso de você, porque a gente quando fala em trabalho pensa, é distante de mim. Não, vocês estão trabalhando nesse momento. Qual é o instrumento de trabalho de vocês? A sua cadeira está ergonomicamente adaptada a você?
não o contrário, não você a ela. Então, os postos de trabalho estão adaptados ao trabalhador, para o trabalhador, ao protagonista. Diante disso, vocês estão capacitados e treinados, nós trabalhadores sabemos, temos controle sobre o nosso processo de trabalho e, por último, o processo de produção está adequado, porque eu posso ter um bom instrumento de trabalho, ter dispositivos de segurança, ser capacitada, mas o meu processo de trabalho é cruel, é inadequado. E aí não adianta nada ter os instrumentos funcionando. Posso dar um exemplo. Me ocorre agora, por exemplo, eu tenho tudo isso que eu falei para vocês, mas eu estou diante de uma linha, de uma esteira, de uma linha de montagem, no nosso caso aqui no país, no nosso estado, de desmontagem. Por exemplo, os frigoríficos. Passam frangos na minha frente e eu preciso desossar uma parte dele fazendo um movimento 30 a 40 vezes por minuto. Ou, na indústria, apertando um parafuso 30 a 40 vezes por minuto. Se eu adoecer do meu braço, do meu membro superior, muito provavelmente é relacionado ao trabalho. Muito obrigada pelos esclarecimentos e um bom dia. Obrigada a vocês. A seguir, conheça a técnica que une marketing e neurociência, uma estratégia que mostra como atrair consumidores que querem comprar. O resultado é o aumento nas vendas. E ainda, o governo prorroga o prazo para a entrega da declaração de empreendedores individuais. Em instantes, agora são 6 horas e 50 minutos. O Bom Dia volta já.